Vamos falar um pouquinho sobre marketing de guerrilha. Quando você fala em marketing de guerrilha, você deve imaginar então alguém atirando no outro, jogando bomba e coisas do gênero. Mas não tem nada a ver. Muito pelo contrário. A ideia de guerrilha foi criada em 1982 por um senhor chamado Jay Conrad. Quando ele criou a ideia da guerrilha, ele tinha o intuito de auxiliar as pequenas empresas para poderem concorrer com as grandes. Ou seja, ele pensou assim: se as pequenas empresas tiverem o mesmo poder que as grandes, ou pelo menos terem uma parte dela para que eles consigam concorrer, o mercado será mais justo. Então guerrilha vem da ideia de pequena guerra, uma guerra pequena. Aí você vai falar assim, mas e daí? O que isso tem a ver com guerrilha? O que tem a ver com guerra? Imagine vocês que na década de 90 ficou muito famoso as ações de guerrilha, principalmente pelos filmes que passavam. Então a gente tinha o Braddock, tinha o Rambo, que faziam ações de guerrilhas. Então ele se infiltrava no meio das pessoas, no meio dos seus inimigos, e a partir de lá eles desenvolviam um trabalho tão forte que eles faziam então toda uma ação e eram conhecidos exatamente por esse fator. Então quando nós falamos em guerrilha, nós temos que entender que o marketing de guerrilha nasceu para ajudar as pequenas e médias para elas terem o mesmo apoio que as grandes. Porém, quando a gente pensa no sentido que as grandes também podem usar o marketing de guerrilha, a gente vê que a ação de guerrilha foi feita para as pequenas, porém pode ser usada pelas grandes também, não há nada que impeça. Quando nós pensamos então em guerrilha, nós temos que pensar que é necessário ter criatividade e inovação na hora de fazer. Por que isso? Porque isso faz com que as pessoas vejam, se destaquem, chamem atenção em relação a isso. Para isso, nós precisamos então lembrar de 4 componentes básicos para isso. Primeiro, nós temos que saber qual é a questão a ser trabalhada, ou seja, escolher as armas. Quais são as armas que eu quero trabalhar quando eu vou trabalhar com guerrilha? Segundo fator, planejar uma estratégia. Não é simplesmente chegar lá e fazer por acaso, não, tem que ter uma estratégia. Depois disso, tem que criar um calendário de marketing. Por que isso? Porque toda ação de guerrilha deve ser feita de acordo com a ação que está acontecendo no mês. Por exemplo, é Natal, eu preciso fazer uma ação que corresponda ao Natal. É lançamento de um filme, tem que corresponder a esse filme. Caso contrário, não faz sentido nenhum. E claro também que é necessário lembrar dos credos, dos 7 credos, então, das palavras da vitória do marketing de guerrilha. Quais são, né? O que é essas palavras? Primeiro, pensar que tem que existir comprometimento. Como a ação de guerrilha demanda de uma certa energia, é importante ter comprometimento. Segundo, é importante investimento. Infelizmente, qualquer coisa que você vai fazer de marketing, uma ação, é necessário ter um certo investimento. Então vai ter que ter sim. Depois, perseverança, não é todos e toda hora que vai dar certo as ações, não pode ser que dê errado, pode ser que não dê, né? Então você tem que ter perseverança. Outro fator, confiança. Imagina que existe um ambiente todo externo que pode prejudicar a tua ação, então é importante ter confiança de que vai dar certo. E aí tem que ter paciência também, porque você tem que esperar a hora certa, o momento certo, as pessoas corretas também. E claro, tem que ter sortimento. É nessa hora que as pessoas travam. Fala assim, o que é sortimento? Sortimento é uma palavra utilizada pelas pessoas um pouco mais velhas que diziam sobre a ideia de ser sortido, variado, diferenciado. Então é importante ter esse sortimento, ser variado, no que diz respeito à questão de guerrilha. E claro que uma sequência. Por quê? As ações e as peças de marketing, elas devem trabalhar sempre com um contexto que tenha uma sequência, que seja uma história contada. As pessoas adoram isso. Então sempre que há uma sequência, há uma grande vantagem em relação a isso. Quando nós falamos nisso, nós temos que pensar também que as ações de guerrilhas têm por vezes alguns pontos negativos. Quais são? As questões jurídicas. Imagine vocês que pode ser que a gente faça uma ação de guerrilha que envolva outras pessoas e alguém se machuque. Ou de repente alguém diante de um susto tem um ataque cardíaco. Ou de repente alguma coisa que aconteça que prejudique alguém. Qual que é o problema da ação da guerrilha? Você não tem controle total do ambiente. Então pode sim existir esses pontos negativos que prejudiquem então a ação da guerrilha. Pois é.